Bom, dando seguimento ao nosso estudo dos crimes contra a honra, vamos conversar agora sobre o crime de injúria que está previsto no artigo 140 do Código Penal. O caput do 140 diz: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, prevê uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, verificando essa pena em abstrato, nós sabemos que é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Onde são admitidos os benefícios da Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais, mesmo que incida alguma das causas de aumento de pena do artigo 141. Apenas o parágrafo 3º, que nós ainda iremos estudar, somente esse parágrafo 3º é que só admite a suspensão condicional do processo, certo? Desde que não incida essa majorante. Vamos conversar ainda direitinho mais sobre isso. Bom, o crime de injúria, né, diferentemente da calúnia e da difamação, aqui busca proteger a honra subjetiva da vítima, certo? No de calúnia e infamação, a norma busca proteger a honra objetiva, né? Que eu coloquei aqui para vocês um quadro com a diferença entre uma e outra, para nós recordarmos, né? A honra objetiva é o julgamento que a sociedade faz do indivíduo, vale dizer, é a imagem que a pessoa possui no seio social. Já a honra subjetiva é o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo, é um sentimento de autoestima, de autoimagem, né? Trata-se de um senso ligado à dignidade, respeito ao amor próprio, ou ao decoro, que é a correção moral. Então, a forma como a pessoa se vê é do que trata essa honra subjetiva. Então, você se vê como uma pessoa honrada, uma pessoa respeitosa, né, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, etc. Então, quando alguém pratica o crime de injúria, alguém atinge a honra subjetiva, tá? É possível, né, que com uma determinada conduta ou dentro de um mesmo contexto, a pessoa pratique, por exemplo, um crime de injúria e de difamação, tá? É totalmente possível. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais. Quanto à conduta, né, quanto aos elementos subjetivos que o tipo penal nos traz, nós vemos que o verbo típico dessa conduta, né, desse crime, é injuriar, né? Injuriar significa aqui ofender, insultar, como por exemplo um xingamento. Você xingar alguém, você está atingindo a honra subjetiva daquela pessoa, né? Por exemplo, chamar com palavrão, né? Alguma palavra de baixo calão, é um exemplo tradicional de injúria, né? Mas a injúria, ela tanto pode ser proferida, a injuriar, tanto pode ser veiculado por meio de uma ação, como palavras ofensivas, mas também por omissão, tá? Alguns colocam o exemplo de ignorar um cumprimento nesse intuito de ofender a honra subjetiva da pessoa, certo? Então, o fato típico é injuriar, insultar,
pessoa determinada ou pessoas determinadas, ofendendo a dignidade ou decoro dessas pessoas, tá? E diferente da calúnia e da difamação, aqui não há, em regra, a imputação de fatos, tá? Mas proferir conceitos negativos sobre a vítima. Podem ser fatos vagos, genéricos, difusos. Então, por exemplo, eu posso inclusive injuriar alguém por via reflexa. Um exemplo disso é, por exemplo, eu chamar alguém de filho da, né? Pi. Eu estou, por via reflexa, injuriando quem? A mãe daquela pessoa, não é isso? Estou atribuindo um fato negativo à genitora do sujeito, né? Um exemplo de injúria reflexa, né? E quanto ao modo de execução, assim como nos outros delitos anteriores que nós estudamos, é de forma livre, pode ser por palavras, gestos, por algo escrito, né? Pode ser tanto afirmando como você perguntando também, tá? Por exemplo, você perguntar: "Ah, você é um vagabundo?" É uma forma também de injuriar, né? Então, existem várias formas. Tem um exemplo que a doutrina coloca, que é você imprimir o retrato de uma pessoa em folha de papel higiênico. Também é uma forma de injuriar, né? Você colocar uma caricatura da pessoa de uma forma pejorativa. Você desenhar chifres na foto de um homem casado, pendurar chifres na porta de um homem casado. Isso também pode ser considerado injúria, né? E o elemento subjetivo do tipo é o dolo, né, específico, que dolo, né, a vontade do sujeito de ofender, de atingir a dignidade, o decoro da outra pessoa, de alguém, tá? E ele pode ser praticado tanto a título de dolo direto quanto de dolo eventual. Quanto aos sujeitos, aqui nós temos um crime comum, tá? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. E quanto ao sujeito passivo, né? A pessoa injuriada, ela precisa ter compreensão das ofensas contra ela proferidas, certo? Por quê? Porque tem pessoas que, por exemplo, em razão de uma tenra idade, uma criança talvez de 2 anos, 3 anos, eu não sei, ela pode não ter compreensão de uma injúria que foi proferida contra ela. Então, a honra subjetiva dela, né, só a própria pessoa que sente, né, a pessoa que foi injuriada, então a honra subjetiva dela pode não ser abalada. Então, para que a pessoa seja sujeito passivo, seja considerada vítima desse crime, é necessário que ela tenha essa compreensão, essa consciência do que está sendo dito, do que está sendo proferido, né, na verdade, contra ela. Então, às vezes, a pessoa tem algum tipo de deficiência que faz com que ela não tenha a total compreensão, né, disso, ou não compreenda de forma integral, enfim. Então, isso tem que ser analisado diante do caso concreto. Pessoa jurídica, por ela não possuir honra subjetiva, ela também não pode ser sujeito passivo desse crime, tá? E os mortos, né, ao contrário lá do delito de calúnia, eles não podem ser injuriados. Agora, é perfeitamente possível injuriar a pessoa viva, denegrindo a imagem do morto. Por exemplo, chamar a mãe já falecida de cafetina das filhas, por exemplo, né? Eu estou, sim, injuriando alguém que está vivo, denegrindo a imagem do morto, da mãe que já está morta, né? Nesse exemplo que eu dei. O que mais? Eu coloquei aqui uma tirinha que traz exemplos que nos ajudam a distinguir calúnia, difamação e injúria. No primeiro quadrinho, quando a mulher diz Maria matou João com chave inglesa na biblioteca, está imputando um fato definido como crime, né, homicídio, a João. Está contando a um terceiro, né, que João
praticou um fato definido como crime. Se ele está imputando a alguém fato falsamente, né, um fato definido como crime, nós temos aqui que a pessoa está praticando o crime de calúnia. No segundo quadrinho diz: menina, a Maria está tendo um caso com João. Olha só, está atingindo a honra objetiva de Maria, né? A forma como a sociedade vê Maria. Então, aqui eu posso estar diante do delito de difamação, ok? E aí não importa se é verdadeiro, se é falso, mas enfim, pode estar difamando. Outra coisa é aqui afirmar, por exemplo, João é canalha, tá? Estou afirmando, e isso pode atingir a honra subjetiva de João. Se atingir a honra subjetiva de João, se João se sentir abalado, né, com essa afirmação, nós temos o crime de injúria, tá? Então, eu posso ter dentro de um contexto uma difamação e uma injúria, né? Também é perfeitamente possível. Quanto à consumação, por ser um crime contra a honra subjetiva, né, que diz respeito à autoestima da pessoa, é um crime que só se consuma quando o fato chega ao conhecimento da vítima, ok? E aí não é necessário que exista um efetivo dano à sua dignidade ou decoro por ser um crime formal. O fato chegando ao conhecimento da vítima, né, e que o delito estará consumado. Alguns doutrinadores também admitem a tentativa, alguns admitem apenas na modalidade escrita, né? A maioria aceita a tentativa apenas na modalidade escrita. Exceção da verdade e de notoriedade, que nós já conversamos nas aulas anteriores. Na injúria, como nós não temos a imputação de um fato, né, mas sim nós temos a opinião que o agente emite sobre o ofendido, aqui não cabe exceção da verdade, certo? E também não cabe a exceção de notoriedade, porque, mais uma vez, esse delito atinge a honra subjetiva, o amor próprio, a autoestima da pessoa, né? E não a honra objetiva, que é a imagem perante a sociedade. Então, é incabível qualquer prova da verdade ou de notoriedade, tá? Bom, quanto ao perdão judicial, nós temos aqui no parágrafo 1º que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria ou no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria, tá? Então, aqui, a maioria da doutrina entende que é um direito subjetivo do acusado, né? Se estiverem presentes esses requisitos, o perdão judicial, ele seria obrigatório, certo? E aí, o inciso 1, ele se refere à injúria como uma forma de revide, né? Alguém que reage a uma provocação, tá? E aí a conduta do provocador não assume a condição de injúria, não é você reagir a uma outra injúria. Não, no inciso 1 é algum outro tipo de provocação. Já o inciso 2, sim, nós temos duas injúrias, né? Vai ter uma retorção imediata à injúria inicial, que originou o conflito, e o revide, né, por uma outra injúria. Então, no primeiro caso do inciso 1, no caso da provocação, esse perdão judicial aproveita aquele que revidou. Aquele que revidou a provocação, né, vai ser perdoado judicialmente. E no segundo caso, que é de retorção, onde nós temos injúrias de ambos os lados, esse perdão é aproveitado a todos os envolvidos, quem primeiro ofendeu e também quem revidou. Bom, nós temos as modalidades de injúria qualificada, certo? A primeira delas está no parágrafo 2º, que é a chamada injúria real. A injúria real, no parágrafo 2º, diz: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além, obviamente, da pena correspondente à violência. Continuamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo, certo? E aqui a lei exige que essa violência ou vias de fato, ela seja aviltante. O que é isso? É o agente agir com o propósito de ofender, de ultrajar a vítima, né? Exemplo marcante de vias de fato: puxões de orelha, puxão de cabelo,
cuspir em alguém ou cuspir na direção de alguém, certo? Então, aí nós temos vias de fato. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem que tem a diferença entre vias de fato e lesão corporal. Vias de fato é uma contravenção penal, tá? Tá prevista na Lei de Contravenções Penais. Tem uma pena bem branda, né? Prisão simples de 15 dias a 3 meses. E aí, vias de fato são aqueles atos agressivos, como empurrões, puxões de cabelo, né? Que não implicam em uma lesão corporal. Já a lesão corporal leve é um crime que nós já estudamos, né? É um crime de baixo potencial ofensivo, e aí nós temos uma agressão que resulta em uma lesão física, tá? E aí nós temos a possibilidade da vias de fato ser utilizada para injuriar alguém. É aí que nós temos esse crime de injúria real, esse parágrafo 2º. Certo? Então, a intenção do agente é injuriar alguém. E aí ela emprega uma violência ou vias de fato para conseguir atingir a dignidade, o decoro, né, a autoimagem daquela pessoa, a honra subjetiva daquela pessoa. Então, se a injúria consiste em vias de fato que sejam aviltantes, ou seja, o propósito de utilizar essas vias de fato é ofender, de ultrajar a vítima, a contravenção penal de vias de fato vai ser absorvida, ok? Então, ele não responde por contravenção de vias de fato e por injúria real com vias de fato. Não. Responde apenas pelo crime de injúria real, absorve a contravenção penal, né, que é mais branda. Então, mais grave que a injúria real, absorve a vias de fato. E também, se acontecer com violência, como lesão corporal, né, nós estaremos diante também de uma injúria real, se a intenção é injuriar, o dolo do agente é esse, né, injuriar, a intenção dele é atingir a honra subjetiva da vítima. Então, ele vai responder pela injúria real e também vai ter a pena correspondente à violência, certo? E aí você pode me perguntar, professor, ele responde em concurso formal com a lesão corporal leve ou concurso formal? A maioria da doutrina ensina que é um concurso material, certo? E aí vai ter o critério de cumulação das penas. Eu discordo, e alguns doutrinadores também discordam dessa doutrina majoritária, porque não entendemos que se trata de um concurso material de crimes, porque nós não temos duas condutas distintas produzindo mais de um resultado, né? Que seria a injúria e a lesão corporal. Nós temos aqui uma única conduta, né? Que provoca mais de um resultado. Também não entendo como concurso formal propriamente dito, né? Porque o sistema a ser aplicado não é o da exasperação, mas sim o da cumulação das penas. Então, eu concordo com a doutrina que entende que nós estamos diante de um concurso formal impróprio do artigo 70, caput, segunda parte do Código Penal. Porque o agente aqui, mediante uma só conduta, porém com desígnios autônomos, ele provoca 2 ou mais resultados. Então, devem ser acumuladas as penas. E é isso que diz, inclusive, né, o parágrafo 2º, na combinação da pena, ele diz, além da pena correspondente à violência. Então, somam-se as penas. Eu entendo que é uma só conduta. Lógico que pode variar do caso concreto, de um caso para o outro, mas entendo dessa forma. Coloquei aqui para vocês um vídeo em que o professor Giovanni Moraes coloca de uma forma bem engraçada a diferença entre a contravenção penal de vias de fato, a lesão corporal e o crime de rixa, que eu achei interessante incluirmos nessa aula agora, ok? Para ficar mais claro o que é vias de fato e o que é lesão corporal. E lembrando que ambos podem ser utilizados pela pessoa que pretende injuriar, ok? Se utiliza vias de fato, não responde pela contravenção penal de vias de fato, responde só pela injúria real. Se
houve lesão corporal, né, na injúria, ele utilizou de violência, utilizou uma lesão corporal leve, então ele vai responder em concurso por ambos os crimes. E rixa, também muita gente pergunta, fica na dúvida, e rixa, professor, o que é rixa? Nós não temos a rixa dentro do crime de injúria, tá? Mas eu gostaria de colocar para vocês aqui essa ideia que diferencia um de outro. Vamos assistir. Contravenção de vias de fato. De novo, contravenção de vias de fato. É a ofensa física recíproca entre duas pessoas. Tá aqui, faça de conta que você tá com raiva de mim. Faça de conta, Léo, que eu mandei você tirar serviço noite de ano. Contravenção de vias de fato. Ofensa física recíproca entre duas pessoas. Tá aqui, faça de conta que você tá com raiva de mim. Faça de conta, Léo, que eu mandei você tirar serviço noite de ano no quartel sem você ter sido punido de jeito nenhum. Vai, começa a discutir comigo. Vai, me empurra, porra, vai, bate em mim também, vai. Sem rir, isso, porra nenhuma, vai, bate em mim, bate. Não é nada, meu irmão, que empate, porra, vai, não sei o que, pronto. Isso é contravenção de vias de fato. Professor, eu não entendi. De novo, é porque Léo está aqui. Um está agredindo o outro. Mas é uma agressão leve. É aquela briga que não vai deixar maiores consequências. Aquela discussão com compleição física, como ensina Nelson Gria. De novo, bora, discute comigo. Isso, porra, bate, porra, vai, isso aí, bate, porra, empurra, vai, isso, pronto. Contravenção de vias de fato. Qual é a diferença para a lesão corporal? Na lesão corporal, eu tenho um sujeito ativo agindo com ânimos laidende, com intenção de lesionar, e outro apanhando. Tem um batendo e outro apanhando. Bate em mim, Léo? Não, pô, você não tá batendo, você tá empurrando, mano. Bate, porra. Rapaz, 8 anos no quartel e não aprendeu a bater. Se a gente for pra uma guerra, dependendo do combatente como o Léo, nós estamos lá. Bata, não tô mandando. Bate, porra, de mão fechada. Que diabo é um bater de mão aberta? É de mão fechada, bata. Pronto. Ele me lesionou. Não deixou uma equimose, insisto na negativa das minhas palavras, não deixou uma equimose, não produziu maiores consequências, mas eu tenho um batendo e outro apanhando. Eu tenho um agindo com intenção de atingir a integridade física e outro sendo atingido. Aí o crime é de lesão corporal leve, nos termos do artigo 129. Mas, professor, e o que é a rixa que está lá no 137? Para isso, eu vou chamar Jairo agora. Venha cá, Jairo. Sem rir, que essa porra é sério. Por favor, venha. Chega aqui. E Jairo... Já vai mais para cá, Jairo. Pronto. Jairo trabalha comigo. Agora que essa briga aqui vai ser pau, porque não tem espaço. Jairo trabalha comigo há mais de 10 anos. Quando eu conheci Jairo, ele era um menino velho, estagiário ainda, em outra empresa que nós trabalhávamos lá, cheio de pereba, bichinho lá, todo coitado lá. Hoje está todo organizado, todo bonito, 5 filhos, 6 casamentos. Pois bem. E Jairo é o homem da nossa confiança aqui, que toma conta da parte, tudo. É o cabo que é o mais antigo, o mais experiente, tomando conta da parte de vida. E Jairo, junto com o Léo, vai me ajudar a explicar o que é rixa. A rixa é a luta, é o conflito generalizado entre pelo menos 3 contendedores. Na rixa eu tenho no mínimo 3 pessoas brigando entre si. Então bora, começa um a bater no outro, aí vai discussão de campo de futebol, pronto, vai, aparece no vídeo, pois, pronto. Não, calma, veja, cuidado. Jairo não atendeu direito no Instituto Penal. Vocês repararam que estava Jairo e eu batendo em Léo, isso é lesão corporal. Em concurso de 2 ou mais pessoas. 2 pessoas batendo e um apanhando. A rixa é a briga entre os 3. Bora, um bate no outro e empurra o outro. Pronto. Isso é rixa. Pegaram o bizu? Então vamos repetir para você não esquecer. Sai um pouquinho da tela. Repetir para não esquecer. A ofensa física, vem cá, Léo, a ofensa física recíproca e leve entre 2 contendedores, contravenção de vias de fato. Um batendo e outro apanhando. Bate, Léo. Lesão corporal leve. 3 ou mais pessoas brigando entre si, crime de rixa. Então, pessoal, lembrando que tanto as vias de fato como a lesão corporal, elas podem, né, estar presentes na injúria. Como é que eu sei, professora, se é crime de vias de fato, se é crime de lesão corporal leve ou se é crime de injúria real?
O crime de injúria real, pessoal, é um crime contra a honra. Então, você tem que saber qual é o dolo do agente. O dolo do agente é atingir a honra subjetiva daquela pessoa, e para isso ele utilizou de vias de fato ou violência, então o crime é de injúria real. Se a intenção do agente é atingir a integridade física, corporal da pessoa, aí eu posso estar diante do crime da contravenção de vias de fato ou da lesão corporal leve. E vai depender, obviamente, como é que eu posso dizer, do grau dessa lesão. Vias de fato não é nada demais, geralmente não deixa hematomas, né? De vias de fato, geralmente é numa discussão acalorada, né? Um puxa a gravata do outro, puxa o cabelo, geralmente é isso. Na lesão corporal nós temos um batendo, o outro apanhando, como disse o professor Giovanni, e geralmente ela deixa hematomas, equimoses, enfim. Bom, dando continuidade aqui, tem um outro tipo de injúria que é qualificada, que é a chamada injúria preconceituosa ou injúria racial, tá? A injúria, ela é preconceituosa ou racial, né? E nós temos aqui uma outra modalidade qualificada com a pena bem mais alta que as anteriores, tá? Diz assim o parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, então nós temos aqui uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, nessa modalidade do parágrafo 3º, só é possível aqui a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Tá? Demais benefício 9.099 não é possível. Então, veja, na injúria, a pessoa quer atingir a honra subjetiva da vítima, tá? Então, num xingamento, por exemplo, você ofende alguém atribuindo elemento referente à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem da pessoa. Ah, você é um indiano preguiçoso, nunca vi indiano preguiçoso. Ah, você é um indiano preguiçoso, você é um chinês burro, você é um... Tá entendendo? Então, esse tipo de xingamento utilizando esses elementos. A intenção é atingir a honra subjetiva da vítima. E tem que ter cuidado para não confundir com o crime de racismo. Crime de racismo que está previsto na Lei de Racismo ou Lei Antirracismo, que é a Lei 7.716 de 89, certo? Então, tem que ter cuidado para não confundir um com o outro. Eu vou pegar aqui o marca-texto para ficar mais fácil de analisarmos esse quadro que eu coloquei aqui com a diferença entre o crime de injúria racial e o crime de racismo, né, ou de preconceito. Primeiro que, quanto à previsão legal, o crime de injúria está no parágrafo 3º do 140, que é o que nós estamos estudando agora, e o crime de racismo ou de preconceito, como eu já falei, está na Lei 7.716 de 89. Enquanto que na injúria racial a conduta é xingar, insultar alguém e o dolo do agente é ofender a dignidade ou decoro daquela pessoa, no racismo, nos crimes de racismo, a pessoa age para segregar a vítima, impedir a vítima de exercer um direito seu com igualdade de condições. Então, por exemplo, não admitir a ascensão funcional, né, daquele funcionário por causa da sua cor ou por causa da sua origem, por causa da sua religião, não contratar para o emprego alguém por causa da sua religião, recusar atender num restaurante alguém por causa da sua cor, da sua procedência, enfim. Então, pressupõe sempre um ato de segregar, impedir alguém de exercer o direito. É diferente de você xingar e atingir a dignidade daquela pessoa determinada, ok? Não que no racismo a honra subjetiva daquela pessoa também não seja atingida, mas secundariamente, ok? O bem jurídico tutelado, primeiramente, é a dignidade humana, ok? E secundariamente, obviamente, que a honra subjetiva daquela pessoa que foi diretamente alvo daquela segregação racial.
tá? No crime de injúria, como nós já sabemos, o bem jurídico tutelado é apenas a honra subjetiva daquela pessoa que foi vítima daquele xingamento, tá? Aqui na injúria racial, os elementos preconceituosos podem ser referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. No crime de racismo, os elementos são referentes, os elementos preconceituosos são referentes à raça, cor, etnia, religião e origem, tá? E origem. O STF, em 2019, entendeu que também inclui dentro do termo raça quaisquer minorias, inclusive LGBTQI+, ok? Também é configurado como raça, certo? Então, aqui não entra pessoa idosa e nem pessoa portadora de deficiência. No crime de injúria racial, a vítima é uma pessoa determinada, tá? No crime de racismo, é uma quantidade indeterminada de pessoas, por isso que é considerado um crime contra a humanidade. Então, quando eu não atendo no meu restaurante alguém, eu não contrato para aquele trabalho uma pessoa por causa da sua cor, da sua etnia, da sua religião, eu não estou praticando simplesmente uma injúria subjetiva contra aquela pessoa especificamente, mas sim contra todas aquelas pessoas que se encontram naquela mesma condição, naquela mesma cor, naquela mesma religião, naquela mesma origem, ok? Por isso que é algo muito maior, muito mais grave. A ação penal no crime de injúria racial é pública, condicionada à representação, então depende da representação, depende do querer da vítima, ok? De que o ofensor seja punido, né, pelo seu xingamento, pelo seu insulto. E já nos crimes de preconceito, a ação penal ela é pública incondicionada. Lembrando, as vítimas são várias pessoas, uma quantidade indeterminada de pessoas, é um crime contra a humanidade. Então, não depende de representação da pessoa que diretamente foi segregada com uma determinada conduta, ok? A pessoa alvo especificamente daquele crime são várias, são pessoas... É uma quantidade indeterminada de pessoas, por isso a ação penal é pública e incondicionada. Bom, quanto à prescrição e fiança, em racismo, os crimes de racismo, segundo a própria Constituição Federal, eles são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, certo? Inafiançáveis e imprescritíveis. Já o crime de injúria racial... Tá? Em que pese esse entendimento aqui do STJ de 2015, que disse que a injúria racial é um crime inafiançável e imprescritível, assim como os crimes de preconceito, porque seria uma das modalidades de preconceito, até hoje os tribunais e a maioria da doutrina vem entendendo que é um crime afiançável e prescritível. Por quê, professora? Porque aqui na injúria, a ideia não é segregar, né? A segregação que o racismo pressupõe é real, é utilizada de criar, por meio de ações concretas, uma divisão dos cidadãos em categorias baseadas em um preconceito de raça, cor, etc. Certo? Então, na injúria, a intenção é uma ofensa moral, tá? Que mesmo que tenha como meio, né, a utilização de elementos referentes ao preconceito de raça ou de cor, por exemplo, não se equipara ao crime, no meu entendimento e de alguns doutrinadores, tá? Não se equipara ao crime de racismo, né? A gravidade do crime de racismo. Evidentemente que se alguém profere uma ofensa utilizando esses termos relativos à raça ou cor, evidencia sim um caráter segregativo. Mas mesmo na origem, nós podemos identificar no racista e no injuriador racial a convicção
de que há cidadãos e que por sua raça ou cor devem ser discriminados. Mas as formas como ambos exteriorizam essa convicção são legalmente tipificadas de formas completamente diferentes, né? E aí eu entendo, né, que apesar de ter quem argumente de que o Constituinte, ao se referir ao crime de racismo como um delito imprescritível, tem quem argumente que quando o Constituinte fez isso, ele buscou também abranger a injúria preconceituosa. Mas o crime de injúria preconceituosa, ele passou a existir no Código Penal em 97, né? Enquanto que o Constituinte, quando falou do racismo como delito imprescritível, fez isso em 88, tá? Então, não vejo como dizer que a intenção do Constituinte era abranger também a injúria preconceituosa, porque era uma figura que sequer existia na época da promulgação da Constituição de 88. E outra coisa, se a injúria qualificada pelo preconceito é imprescritível, como é que ela pode depender de representação da vítima, já que é de ação penal pública condicionada à representação, já que acarreta a decadência se não houver essa representação da vítima? Então, eu acho incoerente esse entendimento do STJ. Porém, existe um julgado do STJ dizendo que o crime de injúria racial também é inafiançável e imprescritível. A lei de preconceito, né, os crimes de preconceito são estudados em Direito Penal 4. E mais, quanto ao princípio da especialidade, né, no tocante à injúria, tem que observar que existe a injúria prevista lá no Código Eleitoral, no 326, que tipifica o crime de injúria na propaganda eleitoral ou visando fins eleitorais, então nós aplicamos a norma especial, ok? Tem também no Estatuto do Idoso, artigo 105, né, que pune quem exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Tá? Tem também a Lei 12.984, que define o crime de discriminação dos portadores do vírus da imunossuficiência humana, né, HIV, e doentes de AIDS, que aí pune a conduta daquele que ofende alguém, né, eu tenho o ânimo de ofender, valendo-se, para tanto, da divulgação da condição de portador de HIV ou de doente de AIDS, né, da vítima. Divulga essa condição da vítima de que é portador do HIV ou que é doente de AIDS. Temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que pune quem as condutas de praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoas com deficiência, certo? Próxima aula vamos conversar também um pouco sobre as majorantes de pena e também podemos conversar a respeito desses crimes serem praticados por meio da internet, ok?